Qual que é a história desse movimento? Então, eu entendo que operar no caos é uma coisa boa para muitas pessoas, mas nem sempre para a maioria. A maioria ficaria incomodada de ver as 3 mulheres descalças gravando, falando aqui, depois vai na internet, vocês vão ver, sei lá. O fato é que quando você tira o sapato, você se liberta. Artista não pode ter esquadro, não pode ter grilhões. Então a gente resolveu fazer essa rebeldia aqui. Eu tive a ideia, porque eu estava cansada, a gente fica o dia inteiro fora. Normalmente eu ando de tênis, por causa dessa vida de home office. Hoje eu saí de sandalinha, de mocinha, sei que lá e tal. Mas chegou aqui, eu vi esse acolhimento, eu achei que a gente podia tirar o sapato. E está sendo genial. O geladinho do piso está sendo um carinho. Ive, me conta que você contou, né? Você estava contando justamente essa liberdade, né? Que o artista precisa, né? E que a gente dentro de casa tem essa frequência, mas chega na hora de se apresentar para o mundo, a gente tem que ficar quadradinho dentro dos espaços, né? Dos enquadramentos. Bastidor, né? Dentro do... E como é que então a gente pode trazer essa cultura de liberdade, né, do estado da arte, no seu estado bruto, né, no seu estado mais autêntico, na verdade, né, e como que a gente pode trazer isso para o movimento e para a nossa virada, né, de mob arte, né? Não engessando, deixando que as expressões sejam autênticas. Eu sou uma mulher preta. Por ser preta, eu tenho que gostar de samba? Quem foi que disse? A minha adolescência foi Led Zeppelin. Eu tinha em casa. Eu vim. Hoje eu me foi casado. Tinha em casa a Bossa Nova, com os amigos de escola, Led Zeppelin, Purple, tinha o pop das rádios, tinha todo um tipo de informação que me possibilitava filtrar o que eu realmente gostava, queria. Então não me foi imposto nada. Eu tinha liberdade. E essa liberdade, hoje, dentro desses moldes atuais, pode ser até que o artista não perceba, ou seja, conivente, não vou fazer juízo de valor, ela se perde. Eu vou num recorte aqui. Hoje, eu vejo cantoras de 20 até 60 e poucos anos, todas com o mesmo figurino. E me causa estranheza, porque quem disse que eu, aos 70 anos, tenho que ser performer? Sabe? Meu coração já não é o mesmo, as articulações já não são as mesmas pelo desgaste natural, mas eu tenho que performar, porque senão eu não vou ser contratada, eu não vou ter público. Então você vê simplesmente repetições. Seja aqui num grande festival, seja no YouTube vendo um espetáculo de fora, e pelos continentes afora, não se rompe isso. Porque se eu romper, hoje não existe mais a figura do empresário, as agências não vão me querer, porque não vou dar mais retorno. Eu deixo de ser aquele produto que vai, sabe, eu vou repetir até esgotar. Mais do mesmo. Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Agora, tem uma coisa interessante. Não é porque é fresquinho. J-Lo tem o outro lado. Ela está ali com aqueles bailarinos e tal, mas ela tem, de repente, numa entrega de prêmio, uma performance de Eta James, que você fala assim, oi, como? E o que acontece aqui? Se engessa e não deixa mostrar o outro lado. Porque eu tenho conhecimento de nomes que eu falo,
São cantores certos com o repertório errado, porque eu já vi o outro lado e eu sei que aquilo está sendo imposto. A gente tem o lado B, né? O lado B de todo mundo, e que normalmente o lado B ele é apreciado por quem é esse fiel cativo, né? O real cliente, né? O real consumidor desse artista, que é aquele cara que compra todos os discos, que compra todas as músicas, que vai, tem a camiseta. Seguidor. O seguidor mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem que cultivar esse lado, porém, nem todas as pessoas estão dispostas, né? Ou estão... às vezes não é nem uma questão de disposição, mas uma questão de acesso, né? Uhum. Então, se impõe por conta... domesticaram a bicicleta, né? Assim, isso é uma história que se repete infinito. É uma, assim, quando o Da Vinci estava fazendo a Capela Sistina, estava fazendo a Mona Lisa, ele foi contratado para fazer a Mona Lisa, mas ele queria estar inventando helicóptero, né? Então, mas naquela época não dava. Então, assim, não, ele tinha que ficar fazendo aquele beabá, né? Da Santa Ceia, quando na verdade ele queria comunicar outra coisa e enfiou um monte de mistérios Ele criou produtos, né? Agora, nosso desafio, desculpa se eu atravessei você, é realmente criar produtos dentro desses conceitos micro e nano para dar sustentabilidade. Porque o artista tem boleto para pagar, tem instrumento para comprar, tem casa para morar, tem carro para usar. Ele tem que ter uma vida digna, como qualquer outra pessoa. Qualquer outra profissional. Qualquer profissional. Enfim, então a gente... E não tem carteira assinada para músico. Até tem, mas a maioria não tem. Não, é profissional liberal. Tem que se virar, e aí é o que a Ivy falou. Tem que ter todas as competências facetadas e fazer tudo. Para ficar dentro do mercado, para ser acessível ali e pegar aquele cachê e fazer depois o que quiser com ele. Mas se você não preencher... aconteceu comigo há 2 anos atrás uma situação muito interessante. Até conversei com a Beth, uma produtora, outro dia sobre isso. Ela falou, eu vou te dar uns toques, uns endereços aí, que você vai ver que a gente... que realmente funciona. Eu abri no Facebook, vi lá, você 60 mais, e quer vir para a cena, para uma capa de revista, alguma coisa, vem conversar com a gente, nós vamos fazer o seu book. Meu marido me levou, a Avenida Faria Lima. Eu paguei R$1.200. Eu fui a primeira, eu fui a segunda vez. Na terceira, nem o telefone existia. E quando eu adentrei ao edifício... cheio dessas histórias. Como eu escuto essa história de novo e de novo, de book, de novo e de novo, de novo. Mas uma coisa que me causou espécie foi... Eles usaram uma rede social. Como é que você tem o desplante de enganar as pessoas numa coisa que não tem como você se esconder. Então é bem articulado. Porque por isso que a gente hoje no SESC, uma das coisas que estava sendo discutida é a burocracia para a formatação, né? Porque, obviamente, eu já vi gente ganhar edital, ganhar para fazer um evento, chega na hora de pagar o músico, o artista, paga lá R$100 e ficou com 98% do cachê na sua mão. Quer dizer, oportunizou aquele cara que ele desqualificou por premissa, né? Ele já olha, o cara, você está aí no sufoco, está aqui 100 contos para você pagar a luz do mês. E aí, nesse cenário todo, que a gente entra com essa possibilidade de, já que o mercado coloca a arte como produto, né? Vamos então fazer do limão uma limonada. Vamos entender como o artista pode ser dono do seu produto, de uma maneira que mantenha essa dignidade, que ele tenha esse alcance fiel, que ele consiga reconhecer esse seu público fiel para poder ter
a sua rede de influência e confiança, né? E mais, dentro do próprio movimento, como um coletivo, poder contar com a força um do outro. Sim, porque sim. existe um fator multiplicador aí, Sim. que a gente elimina aquela visão do isolamento, do eu tenho que me virar, mas eu tenho que me virar sozinho. Então, de repente, no grupo, uma pessoa um pouquinho melhor na parte de rede social, outra pessoa um pouquinho melhor na parte de fazer as contas para pagar, outra pessoa um pouquinho melhor para gerenciar as planilhas, outra pessoa um pouquinho melhor para ligar para os patrocinadores ou para os produtores. E assim vai, e todos compartilham um respiro. Sim, como se fosse uma cooperativa. Como uma cooperativa. Então, esse movimento de ecossistema, ele viabiliza, inclusive, a possibilidade financeira de gestão de sustentabilidade do ecossistema. A gente vai falar um pouco disso um pouquinho mais para frente. Mas agora, o mais importante é a gente dar uma apresentada no projeto, ok? Vamos dar uma cobertura no que é esse projeto, então, que a Sandra vai contar tudo e como que foi pensado, né? Esse projeto que foi, agora já virou menina dos olhos do SESC. Então, vamos lá, gente, olha. Calma, ainda não. Ainda não, mas vai. Ainda não, mas vai. Eu já vou gravar que vai, porque vai, eu sei que vai. Eu já vou gravar, vai ficar gravado que vai. A gente já vai fazer a predição aqui. Sim, sim. Vamos lá, Sam, conta um pouquinho. Bom, tudo começou quando nós havíamos começado, o Walter Egea chamou a gente para uma reunião, porque ele tem um projeto, isso aqui está bem chato, né? O Walter Egea havia conversado conosco a respeito de um projeto que ele tem para o ano que vem. Ele tem lá uma escola de música, tem uma ONG, tem um trabalho há quase 30 anos, e a gente sentiu muita firmeza no projeto dele e respondemos ali, ficamos de elaborar esse projeto para o ano que vem e já elaboramos, mas como é uma coisa que é para o ano que vem, a gente pôde conversar, claro. E aí, eu realmente não tinha nem olhado para a virada cultural, porque eu estava aqui olhando para o ano que vem e para outras coisas do dia a dia. Quando eu tomei conhecimento desse arrobo que ele teve, porque ao tentar se inscrever pela quinta ou sexta vez na virada cultural como artista e representando 40 artistas do grupo dele, ele não conseguia vencer as barreiras burocráticas da plataforma da virada. E aí ele ficou revoltado, com bastante experiência e com bastante pertinência, e resolveu fazer um movimento chamado Movimento dos Sem Pau. E aí eu falei, esse movimento nos representa, porque é exatamente isso que nós vimos idealizando desde que começamos a montar os disruptivos culturais. Inclusive, porque essa é a segunda vez que nós hackeamos um evento que é mal representado ou que mal representa a população brasileira. Nós temos o histórico da COP30, onde nós fizemos a Free Zone, e neste processo nós também identificamos que houve essa segmentação e deixaram de escanteio quem realmente deveria estar sendo representado. Aí, uma iniciativa privada e de organização, né, com o Instituto Actor, tem-se a Free Zone como um movimento paralelo que hackeia a própria COP30, no sentido de trazer mais valor de maneira livre e aberta ao público. Então, quer dizer, a iniciativa privada dando mais para o público do que a iniciativa pública. Né? E pela segunda vez, a gente está fazendo o mesmo processo. Isso aí acho que vai virar. Eu entendo que seja o nosso DNA. Porque a gente é disruptivo. Exato. Se não é disruptivo, continua não vai dar valsa. Disruptivo vê o viés e entra para fazer diferente. É isso aí. E com estrutura. Então, assim, a gente fez uma exposição de arte com 6 artistas, não é isso? Foi. Na COP30, a gente, em 20 dias, gerou
de retorno de mídia quase R$500 mil, e nós conseguimos um público assustador de 40 mil pessoas naquele espaço que a gente tinha à exposição. Sendo que na prisão inteira foram mais de 160 mil. Mas pelo menos um quarto dessas pessoas passaram pela nossa exposição. E isso segundo os organizadores. E a gente via, de repente a gente olhava, era um domo bem grande, e estava lotado, e as pessoas faziam fila para entrar, e eu olhava para ela, ela olhava para mim, a gente não sabia nem o que dizer aqui. E foi realmente um rompante de uma bolha que a bolha não teve nem tempo de se defender. Quando a gente viu, ainda bem que a gente furou, porque é autêntico. Sim, sim. Só fura porque é autêntico. Sim. Você, com seu trabalho, é autêntico. Eu, com o meu trabalho, sou autêntica. A Cris, com o trabalho dela, é autêntico. E quando nós juntamos essa autenticidade num movimento orquestrado, que aí precisa ter... Eu estava falando com o Sassioto, que é um outro artista que está no grupo. A gente tem na bandeira nacional escrito ordem e progresso. Então, assim, operar no caos, legal, a gente sabe. E tem um isoladinho ali, né? E tem uma estrelinha isoladinha. Né? A gente até sabe operar no caos e tá tudo bem. Só que a gente tem que se organizar. E, assim, as ferramentas que hoje são disponíveis para essa organização estão muito mais acessíveis do que antigamente. Eu não preciso ter uma grande empresa, uma grande estrutura a mais para a gente não fez um impulsionamento nas redes sociais. Tudo orgânico, porque a gente, inclusive, não tinha dinheiro para fazer impulsionamento nenhum. Mas custa 50 reais. A gente não tinha 50 reais para pôr na meta. E com isso, nós tivemos muito mais retornos. Foi um retorno autêntico também, né? Quer dizer, quem se via representado ali, quem se sentiu acolhido quando leu aquele texto. Olha, tem um viés aqui interessante. E aí, com o projeto do Walter Egea, a ideia... Você tem aí os dados do caminhão? Vamos passar pelos números aí. Então, esse projeto, o Walter deixou na Secretaria Municipal de Cultura. A gente ainda não tem retorno disso, ok? Então, são 4 caminhões em 4 locais diferentes da cidade. Se não me engano, é Praça Cícero Romero, tem as praças aí, né? Praça Cícero Romero, Benedito Calixto, Largo do Rosário e Praça do Forró. O público que vai a gente botou 15 a 95 anos, mas pode ser de 5 a 95 anos, não tem problema. Um raio de 30 quilômetros de atuação, e as músicas e os ritmos são múltiplos, samba, rock. Se for música, tem espaço para esse tipo de manifestação. Terão, acho que são 13, se não 10 pocket shows que envolvem podem envolver pelo menos 220 artistas, num caminhão que vem equipado para isso, que nem um trio elétrico, né? E no espaço em torno do caminhão, você pode ter espaço de palhaço, interações multimídia, você pode ter coisas que gravitem em torno do caminhão, e o investimento, o custo operacional e a viabilidade técnica dessa ideia é absolutamente acessível. O patrocinador vai botar o nome dele, ele pode botar o nome dele onde ele quiser. Inclusive, mesmo que a gente não tenha esse acesso aí do poder público neste momento, até por causa da agenda, que a virada cultural ocorre dia 23 e 24 de maio, e eles podem dizer para a gente, mas não dá tempo. E faz sentido, porque todas essas coisas demandam certas formalidades. Não tem problema. A gente pode trazer patrocinadores, e já estamos com negociações avançadas para conseguir cotas de patrocínio que cubram dessas despesas que são baixíssimas,
perto dos orçamentos milionários da virada cultural, para que nós possamos levar essa iniciativa de forma piloto nessas 4 praças de São Paulo. Então, a gente tem aqui algumas métricas que foram geradas a partir dos estudos da Cristal, que dão um retorno de investimento, Cris. Qual que é o... Eu tinha suprimido a parte do retorno de investimento, mas deixei a parte do impacto, né? O impacto pode ser aqui, toda a parte de impacto. Então, a gente está estimando atingir 12 mil pessoas, né, com 78% de ocupação presencial na praça, 1 milhão, quase 1 milhão e meio, 1 milhão e 200 mil aí de impressões digitais, seja redes sociais, real stories, né, então gerar um impacto real, e autêntico, orgânico, né, pequeno orgânico. Então, 350 mil visualizações em transmissões de live stream, porque a gente pode fazer transmissões ao vivo e fazer essa qualificação. Aí ter uma qualificação de leads, né, captura, então, de pessoas que estão apreciando, né, todos esses shows e fazer a qualificação dessas pessoas para poder encaminhar tanto para os artistas quanto para os produtores, agenciadores, tanto quanto, inclusive, para os próprios anunciantes, né, no caso, das cotas. E a gente está com uma projeção aí de 210 mil em cobertura de mídia e de valor de imprensa. Super baixa estimativa. Não, a gente está jogando no seguro para falar assim, ó, não vamos, a gente aqui não está super faturando o projeto, a gente não está, não estamos falando, então ele guiar, né, ele tem mais e tal, isso aqui não é 1406, né, Polishop, a gente não está aqui produtificando nesse sentido, estamos dando o quê? Visibilidade e projetando o valor real do que é uma autenticidade. Então, assim, tem valor. Não dá para falar que não tem público, não dá para falar que não tem impacto, não dá para falar, por que eu não vou? Então, esse tipo de ferramenta é o que, por exemplo, a Ivy coloca, né? Nessa experiência de, eu tenho que me submeter, né? Eu tenho que me submeter ao padrão, mudar a minha autenticidade, mudar o meu contexto para se encaixar com o status quo, se encaixar com o moldezinho que se repete mais do mesmo, que é tudo igual. E a gente está falando de uma virada cultural que é a mesma coisa. Você vai para um lugar, é a mesma coisa do outro lugar, Só porque a receitinha de bolo dá uma visibilidade garantida, mas quem disse que isso aqui também não é garantido? Pode ser que, então, o artista que não tinha visibilidade desse tipo de recurso, de pesquisa de mercado, para mostrar o seu valor pelo que ele é, sem maquiagem, sem performance exagerada para um lugar que é só aquele. Porque daqui a pouco a Ivete Sangalo também já não vai mais, né? A manhã não vai mais poder, o joelhinho da manhã também já tá ficando ruim ali. Já está acontecendo uma virada sutil. Inclusive aquela atriz que é a comediante, tem um clipe dela falando da Mulher Maravilha, não sei o que, até você me mandou também, Sandra, isso acho que foi minha irmã me mandou, mas aquela comediante que ela é super, ela faz filme, inclusive, né, de comédia e tal, e ela fala da Mulher Maravilha, não sei o quê. E aí se vende essa ideia da Mulher Maravilha e da artista que faz tudo, não sei o quê. E é uma mentira, né? E ela fala assim, né, no podcast, é uma mentira. Eu não aguento mais. Agora eu não tô lembrando. Acho que é a Ingrid, isso mesmo. Eu não aguento mais essa mentira toda, dessa performance super performática e que não é verdade. Então fica se vendendo um sonho, inclusive que isola essa percepção do artista de que é possível, e do jovem de perseguir uma carreira artística. Sim. Né? Porque ele fala assim, é impossível chegar nesse padrão o tempo inteiro sempre, sendo que, na verdade, esse padrão nem real ele foi projetado, ele foi pasteurizado. Ele além de pasteurizado, ele foi produzido de uma maneira, foi maquiado, né? Ele foi ali
pulverizado para ser daquele jeito. E não é real. Não é o que realmente nem o artista mais concorda, porque o artista teve que se subjugar a esse contrato. Sim. E é isso que você está falando, né? Então ele teve que mudar a arte dele. E é a história que a gente está falando de novo. Isso acontece desde sempre, né? Com o artista. Então, mas a verdadeira arte acontece nas periferias dos movimentos. Sim, eu tenho um amigo que é escritor, tremendo pesquisador, para mim, um dos maiores conhecedores do samba rock, o José do Samba Rock. Ele performa nessa área e ele tem um livro sobre o samba rock. O que começou a acontecer? Eles chamavam para um evento, aí ele vai até o evento, chegaram a vender 2 livros. Por quê? Porque nós não temos dentro de nós essa coisa da curiosidade de é nosso, é Brasil, vamos ler. Eu fui assistir um musical sobre o Marco Ribas, do qual eu sou fã de carteirinha, e muita coisa que mostrou ali a família dele eu não conhecia. Aquela parte dele de Caribe, de ter morado na França, por isso ele tinha todo aquele conhecimento dessa rítmica afro-cubana, passando pelo Caribe. E aí o Zé coloca tudo isso nos livros, nas pesquisas. Para mim, é um cara que tinha que estar em todos os festivais para falar desse momento, dessa coisa que é o samba rock, que é paulista, tá? É patrimônio de São Paulo. E assim eu falo, Zé, mas não, eu não sou artista. Você é artista. Você está preservando a nossa memória, a nossa história. Então você é tão artista quanto. Outro dia eu estava lendo um livro, estou lendo o livro ainda, e o recorte me falou, o livro até antigo, nós estamos tão preocupados com o momento presente e o futuro, e nós estamos esquecendo todo o legado da humanidade que ficou no passado. Uhum. E esse é um risco bem grande, porque se nós não temos laço cultural, desse DNA criativo do Brasil, Sim. O que nós vamos entregar para as próximas gerações? Sim, sim. E as próximas gerações estão já sofrendo dessa pasteurização que você comenta, Sandra, no nível global, né? A gente vê que isso, assim, você vai nas grandes capitais do mundo inteiro, você não saiu, você não vai mais visitar Paris, você não vai mais visitar Roma, você vai visitar São Paulo na França, Sim. Você vai visitar São Paulo, né, na Itália. Você vai, o italiano vem para o Rio de Janeiro, ele vai visitar, né, Ibiza do Brasil. Ou, enfim, ele não vê, mas não tem mais diferenciação, né? Certos lugares você começa a pasteurizar. Vai no shopping, as pessoas vão ao shopping, é tudo igual. Tudo igual, todo mesmo shopping. Todo mesmo shopping, né? É tudo sempre... Então, assim, parece que tem um padrão, um frame, né? Uma fórmula, né, de composição da cidade. Agora estão conversando as formas da cidade inteligente, né? Vamos lá, vamos ver, né? Sim. Vamos ver se vai ser inteligente mesmo. Mas essas ideias, né, elas parecem que são provocadas de uma maneira orquestrada num nível, assim, assustadoramente global. Eu entendo aquela coisa do Apocalipse. Aos que têm será acrescido, aos que não têm, o pouco que tem serão tirados. Por quê? O sujeito que já está em evidência, ele chama a atenção. Sim. Se eu pegar uma melancia bem grande, pendurar na televisão lá e sair na rua, eu vou chamar a atenção. E talvez eu não tenha nada para oferecer, mas eu vou fazer um certo escândalo. Como diria. Então, a Dancinha, outro dia a Keila de Mendes, que é uma colunista de fofocas, né, da mídia, acho que é a R7, eu não lembro, aquela é muito perspicaz. E ela chamou a atenção para umas celebridades que... Sabe aquelas fotos, aqueles ensaios fotográficos de bebê?
de bebezinho, de recém-nascido, bem fofinho. Sim. Existem certas influencers e artistas aí que estão tirando fotos, fazendo ensaios, arremedando um arremedo daquele tipo de estética para postar nas redes sociais. E aí ela coloca muito adequadamente. Vocês acham que isso é uma novidade? Não. Não importa o que você faça, você tem que dar visibilidade. Você tem de ter views e curtidas, porque se você não aparecer na rede social, você não existe. Agora, existem políticas sórdidas e espúrias por trás dessa aparição a qualquer custo. Então, tem gente que ganha para essa exposição. Existem estruturas parrudas de ilusão para reter a sua atenção. Total, isso é embutido no algoritmo, justamente. O algoritmo vive disso. Agora, a gente não tem nada com isso, nem a favor, nem contra, nem a favor, o algoritmo que seja ele, mas a gente tem o poder. A gente sabe que nós vamos fazer uma pesquisa, o projeto Disruptivos Culturais, o nosso próximo desafio dentro desse contexto é fazer um censo para ver quantos públicos todo o bloco de artistas que está no grupo representam. O que nos leva justamente a essa percepção de marca e essa governança, né, que a gente consegue trazer. Aí eu estou falando, aqui está falando mais do ambiental, mas é uma governança ambiental, gente, não pensa só na questão de meio ambiente. Gente, nós somos natureza. Né? E a arte é uma reflexão da natureza. Nós somos seres humanos, somos animais, somos parte da natureza, então não temos essa desconexão. Quando a gente fala de governança de ambiente, de ambiental, a gente também está falando do próprio movimento, porque é uma influência ambiental. Nós estamos modificando o ambiente na virada, né, cultural, com uma cultura diversificada, com uma cultura mais autêntica, e que ela vai dar cobertura a um espectro maior da naturalidade, da natureza, da arte do ser humano se propagando nessa diversidade. Então, a gente vai explorar essa comunhão aí de capilaridade e expandir a visão do público. Então, nós estamos fazendo uma influência ambiental, né, de consciência, de nível de energia, de vibração, colocando movimento. Então, você precisa participar. Para esse consenso, a gente vai até mostrar aqui como é que você participa. Você vai entrar... Posso mostrar? Por favor. Mostrar? Gente, então vamos lá. Você vai... eu vou deixar isso aqui, eu vou mostrar ali na outra tela. Vou mostrar na outra tela. Porque nós vamos fazer uma identificação do seu projeto de marca, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Tá? E a gente vai entrar aqui. https://Cristal Blue. E aqui na Cristal, vocês vão escrever a essência da sua arte. Não está aparecendo aqui nessa tela? Não, né? Está aparecendo, tá aparecendo no vídeo. Está aparecendo no vídeo. Então, gente, vocês vão descrever aqui todas as os seus maneirismos, as suas gias, suas linguagens, sua expressão, a forma como você enxerga o mundo, a forma como você se identifica dentro da sua arte. Ou até o seu projeto. Um dos artistas que me consultou, com os quais a gente conversou, Sandra, vocês me ajudam a fazer um projeto sobre forró para a terceira idade, para 60 a mais?
que você acha disso? As perguntas que ele fez para mim, a gente faz para Cristal. Perfeito. E ele pode colocar todas as dúvidas, todas as hipóteses que ele tem de entendimento de como poderia ser esse projeto. O que ele, como artista, ele gostaria de criar dentro dessa visão. Então, aqui, coloca a sua visão de arte, sua visão de projeto, e abre o coração, sem filtro, fala tudo que está, né? Solta tudo que está dentro do seu coração, da sua cabeça, tá? E aí, clica em cristalizar, tá? Depois, quando você clicar em cristalizar, a gente vai ter, então, qualificado a tua participação nesse primeiro estado do censo, tá? E depois disso, a gente vai poder trabalhar o seu projeto dentro do contexto do show, né? A primeira etapa é essa etapa de mapeamento do consenso, de qual é a capacidade de impacto, de apoio, de projetos, enfim, tudo que esse coletivo de artistas tem a capacidade de criar, né? Oferecer para esse público, porque a gente está pensando no público, tá, gente? A gente não está pensando no patrocinador. O patrocinador vai se virar com o que nós temos para entregar. Por quê? Porque aqui é autenticidade em primeiro lugar. E a cultura, a gente dá valor de maneira ética a preservar o DNA da identidade de cada um. Então, gente, a Cristal, ela justamente protege o teu patrimônio intelectual, da tua arte. Quem quiser reservar, quem quiser realmente ir além do censo e já reservar a sua ideia para ser considerada como um projeto válido para disputar aí uma dessas 220 vagas que a gente vai colocar dentro desse projeto dos caminhões. Porém, lembrando, tá? A virada vai acontecer dia 23, 24 de maio, mas não é o único evento que a gente pode ou não hackear dentro do contexto brasileiro. Então, é sem palcos, né? Por isso que eu defino sem palcos. Vamos colocar no plural isso aí e vamos levar isso para outras cidades, porque está acontecendo viradas né, com essa mesma burocracia, ou esse mesmo, né, acontecimento em todo lugar do Brasil, a julgar pela própria COP30, por exemplo. Né? Então, eventos estão acontecendo no Brasil todo, com lei do Monet e aporte público, e Brasil, como a gente falou, sendo Brasil, tudo quanto é lugar. Então, né, a política tem essa mesma nuance em todo lugar, e a gente tem que acontecer em todo lugar. Então, é começo da turnê, é a virada aqui em São Paulo. É a primeira. É a primeira. A gente tem Rio de Janeiro, tem BH, tem Florianópolis, tem Fortaleza, tem muito lugar para ir. Né? Então, se inscreva para que, se você quer reservar, né, a sua ideia dentro da Cristal, você tem uma licença anual, tá, que você pode reservar até 10 projetos ali dentro, 10 ideias dentro da sua arte. E vou falar mais. Depois, isso aqui é o começo, gente. Isso é assim, a primeira etapa de uma libertação que vocês ainda talvez não tiveram a noção, né, de conhecer o tamanho e a capacidade de uma ferramenta dessa na carreira de vocês. Porque a Cristal, ela consegue apoiar vocês numa jornada disruptiva, por isso que chama-se culturais, né, disruptivos culturais, numa jornada de colocar você naquela curva exponencial, né, naquela curva de viralização, naquela curva de realmente atingir, sem perder a sua qualidade, a sua ética, a sua estética, a sua autenticidade. Isso é o que a Cristal mais preza, é preservar a sua autenticidade, porque isso é o tal da percepção de marca. Isso que tem valor. Se você começa a mudar isso, você começa a perder o valor, porque o que traz, né, a lealdade, a fidelidade do seu público é a sua marca, a sua identidade, o seu valor de arte. Então, a Cristal valoriza isso e preserva isso ao longo da sua jornada para que você não se perca.
Obviamente que também todo artista evolui, Sim. então isso não significa que uma estética ela vai ficar para sempre, mas você pode mudar, isso não significa que, né, que ela é engessada. A última coisa que a gente vai Então, eu penso, inclusive, na interação entre esses próprios artistas. Vocês aqui com os polos desses caminhões, quem pode afirmar que o que está lá em São Miguel, para o forró, não pode vir aqui para a Zona Sul e eles fazerem isso? Eu trabalhei com um músico chamado Anderson Tobias, e na entrevista que a gente fez logo no começo, ele é lá de Itaquera, e ele foi tocar na Vila Madalena, isso muito jovem, mais de 30 anos atrás. E ele ficou surpreendido porque tinha um outro planeta. E dói no coração da gente essa falésia, ou essa falésia imaginária, que exclui as pessoas pelo regional. Né? Então, a gente vai conseguir digitalmente quebrar essa ilusão. Eu faço um trabalho em relação a isso. Eu penso que até junho meu projeto esteja lançado, que é exatamente isso. Vamos conversar. Não vamos trabalhar como se nós fôssemos um polo que compete com o outro. Não. Nós temos a mesma linguagem, que é a música. Então, você é o soft jazz, o outro é o samba jazz, mas a gente conversa, porque a gente é músico. Então, eu quero trazer isso. E quando eu falo, como falei lá, aquele que já esteve sobre o holofote e aquele que quer chegar, por que a gente não se junta? Vamos conversar. Não, e a diversidade cultural brasileira é uma coisa assim, gritante, escandalosa. E a miscigenação, né? O Brasil é o país mais miscigenado do planeta. E a gente tem a cultura mais miscigenada do planeta. Sim. Porque a gente mistura tudo, a gente faz aquele caldo todo cheio de temperos e combinações. E um tempero, ele acaba... Aquela coisa de você misturar o sal com açúcar, né? Um melhora o outro, né? Sim. Então conta pra Cris aquele episódio do seu repertório de show que você fez. Isso ali pelos anos 80, as avenidas todas com grandes bares, e bares que atraíam os grandes músicos de hoje, que também estavam ali no começo. Eu cantava num bar chamado Vinícius Bar, ali na Avenida Ibirapuera. No sábado eu entrei, e o palco era elevado, eu cumprimentei os músicos. Falei, gente, na mesa, próximo ao palco, eu ouvi o seguinte comentário: eu não sabia que se contratavam macacos para cantar. Passei por lá dentro, fazer minhas coisas. Na hora da minha armada ainda, né? Na hora da minha entrada, eu só virei para os músicos e falei, vamos quebrar tudo hoje. Isso era o ano de lançamento do Bensiquismo da Marisa Monte, que é outra coisa que eu prezo muito. É uma versão de uma música de um compositor napoleano chamado Pino Daniele, de Pofá. Então, essas coisas eu quero, tem que dar crédito. Nesse sentido, eu não perdoo quando alguém não dá o crédito a quem tem que ser dado. Eu fui lá, fiz Bensiquismo, fiz Cazuza, e na minha última entrada, eu fazia uma coisa que era pegar todas as marchinhas de carnaval e transformar em funk, quebradeira estilo Earth, Wind & Fire. E eu vi que o pessoal foi ficando encolhido, porque ninguém estava entendendo nada. Quando eu terminei, que eu agradeci, rainha maravilhosa, saí, fui para dentro, arrumar minhas coisas para sair. Quando eu vinha voltando, um rapaz levantou, pegou o braço e falou: você vem aqui para nossa mesa, você é maravilhosa, onde é que você está escondida? Mulher, você tem que brilhar. E eu, obrigada. Olha, eu estou abrindo o meu salão aqui em São Paulo, estou te dando meu cartão, apareça quando você quiser, você é uma cliente VIP. Eu agradeci e falei, muito obrigada. Fui embora para minha casa. Eu nunca apareci nesse salão. Mas a questão é que você tinha um repertório múltiplo, né? Sim. Você vai de uma música, uma versão,
usam o repertório da música brasileira Sim. e vai pro R&B. Sim. Sem saída do repertório brasileiro. Sem sair do repertório. Ah, eu quero ouvir isso. Gente, eu quero ouvir isso. E isso é uma coisa que todos têm as suas referências. Eu tenho muita referência na Lene de Andrade, que é uma cantora que é considerada a nossa imperatriz do jazz lá fora. Admirada pelo Tony Bennett, que a pintava quando ela ia cantar no Blue Note, e ela falou uma coisa que me calou profundamente. Eu sempre cantei em português para ela. Com aquela voz. Aquela voz, com aqueles sketches jazzísticos, e aquilo era uma coisinha baixotinha, gordinha, e eu fui me apaixonando cada vez mais. E as minhas referências musicais, elas não estão só no pop. Da mesma maneira que eu vi a Lene de Andrade, eu ouvi o Deep Purple. É música. Então você filtra e consegue ter essa referência. Ouvia um Luiz Gonzaga. Então, eu acredito que o Brasil realmente ele é multicultural. Você pega um Paulinho da Costa, que hoje está lá na Calçada da Fama, com uma simplicidade. Gente, quando eu assisti esse documentário, no fim eu estava chorando. Ele não perdeu a essência. Eu falei, ainda estou aprendendo. E só tocou com 6 mil. E 6 mil e poucas gravações, fora as 250 que são perdidas porque ele participou, mas não deram crédito. Foi de Quincy Jones a Michael Jackson, passando por Zeca Pagodinho, Alcione. Então, é uma coisa que eu falo, nós, brasileiros, independente de qualquer coisa, temos que preservar a nossa identidade. Porque lá de fora vem beber aqui. E é isso que você falou. Nós temos uma mistura que é só nossa. Só nossa. E aqui, justamente até por conta, né, dessa natureza exorbitante que a gente tem, né, e que jamais vai ser superada por qualquer cenário que se invente, né, que se crie, a natureza do Brasil e que transforma o brasileiro nessa pessoa tão amável, né, mais aberta, assim, claro, né, nem todos, né, e se você já teve o desprazer, né, de conhecer, mas que eu acho que hoje a gente tem uma sustentação muito mais superada dessas condições que em algum momento tinham essa exclusão, e que hoje essa miscigenação que vem de anos e anos e décadas acontecendo, né? Porque não é só em todas as religiões, todas as culturas do planeta estão se misturando aqui há décadas, né? A gente tem influências da cultura japonesa, oriental, né, em vários, da chinesa, tem várias comunidades, né, vindo do Oriente para cá, várias comunidades aí italianas, né, francesas. Agora do Oriente Médio. Do Oriente Médio, nossa, muita gente também da América Latina também vindo, né? Venezuelanos, colombianos, né? Cubanos. Teve uma vinda também dos argentinos muito grande em certos momentos, né? Ali lá em Florianópolis só tem argentino, né? E é muito interessante como essas misturas acontecem e a gente não perde o gingado, né? A gente não perde essa... pelo contrário, parece que isso vai enriquecendo, vai deixando tudo muito mais, né, temperado, e a gente vai criando essas combinações e estamos só começando. Sim, eu tenho lá no Instituto Hope, que eu faço voluntariado, nós somos 20 países africanos. Então eu tenho Nigéria, Senegal, Moçambique, Angola, Congo, Brazzaville, Egito. Que é engraçado, porque quanta gente esquece que o Egito é africano. No mês passado, fiz cadastro de alguns afegãos e paquistaneses. Então, ali é um polo de cultura muito grande, porque são coisas antagônicas que você não imagina.
não só da parte da cultura musical, mas também do ser humano. É uma visão diferente, e eu começo a observar aquilo, e às vezes eu faço alguma pergunta, eles falam alguma coisa, e eu já vou na internet me pesquisar, porque é muito interessante. E uma coisa que o Quincy Jones sempre falou, e o senhor Cleaver também, ele fala o seguinte: tudo teve origem na África. É uma coisa assim assustadora. Pesquisas antropológicas bem antigas, que infelizmente foram sublimadas, identificam a origem, os povos antigos mais evoluídos eram africanos. E essas coisas se perderam, mas você vê dentro dos mais ferrenhos músicos e que sabem muito, eles continuam dando esse crédito quando falam: olha, o tambor, a explicação que o Quincy Jones dá para o Paulinho da Costa sobre o primeiro tambor, uma coisa assim de arrepiar. Inclusive tem um documentário no Netflix, né, que eu lembro de ter visto há um tempo atrás, não é tanto tempo assim, mas é justamente sobre aquela música do Simba, né, que e que tem origem, né, e que não foi reconhecido, que depois teve um processo, que com a Disney, que só depois de, olha, acho que foi uns 20, 30 anos de processo, viu, que a Disney conseguiu ser imputada na questão, eu não sei se foi essa do Hakuna Matata ou se foi a do própria abertura, assim, eu acho que é eu acho que é do Hakuna Matata. Mas, enfim, porque é bem o jingle, né? Bem o jingle da música, né? Que é original, né? E aí era de um movimento, assim, que estava até proeminente na época, né? É muito legal o documentário e mostra todo o processo da família, da dor da família, de não conseguir provar, né? Ou conseguir, na verdade, o respaldo de todo esse tempo lucrando em cima, né? Sem pagar o royalties, para eles, né? nada. Então foi assim, foi bem interessante. São exploradores na essência. E aí é que vem, né? Porque assim, aqui a Cristal está tokenizando quando você se inscreve na Cristal, ela tokeniza, ela cria um selo de tempo que hoje pode ser reconhecido como um registro né, de propriedade intelectual. E aí, futuramente, que eu falei que tinha uma série de futuro, né? Porque sempre tem a Cristal, porque ela olha sempre 10 anos para frente. Então, ela vai conseguir, em determinado momento, depois de várias produções artísticas, condensar todo esse cenário semântico aí do estado da arte de cada um e potencialmente criar um selo desse artista, dessa essência, e você poder franquear esse selo. Então, imagina que o que acontece? Hoje a gente tem print art, a gente tem que torna a arte produto. Eu vou imprimir a arte na camiseta, eu vou imprimir arte num ladrilho, né? Vou imprimir arte num jogo de pratos, né? Tudo bem. Então tem print art, mas tem também áudio arte. Vou fazer um jingle com a voz do Caetano, com a voz do Milton. Vou fazer. Só que quando você vai fazer isso, você licencia uma arte que já está pronta, né? Você vai, então vou licenciar uma música que eu já fiz, vou licenciar, enfim, um quadro que eu já pintei, um desenho que eu já pintei, tudo mais, ok. Mas com o IA vem a possibilidade de você licenciar uma arte que você nunca criou, mas que a IA consegue reproduzir. Porque hoje os artistas estão sendo muito copiados pela... E isso é uma grande crítica da IA. Que eles usam a arte né, que está em pública, que está exposta, para ser comercializada, mas fazem um uso indevido para poder treinar as IA e replicam supostamente sem
pagar a devida licença, como você está falando, e sem dar pelo menos o crédito, nem o crédito dá. Então, a gente pode fazer do limão uma limonada e assumir, pegar o lado bom da IA e usar de maneira ética em prol do artista, que é o quê? Vamos fazer o selo do artista e reconhecer esse estilo dele, né, como uma assinatura digital e poder deixar as pessoas utilizarem essa assinatura digital, comprar a assinatura. Ela só vai poder ter a materialização da arte, para assim, eu quero então fazer uma camiseta com a arte do fulano de tal. Eu quero fazer uma música com a voz da Ivy. E eu quero que ela tenha criado essa música, a interpretação da Ivy. Então, só que vai ser uma música nova, que a Ivy nunca cantou, que a Ivy nunca escreveu, mas que ela é nova, então ela é exclusiva minha. Imagina o valor de eu poder ter uma música interpretada pela Ivy exclusivamente só minha. Mas isso tem um custo. Exatamente. Para ela poder ter o direito de fazer isso, ela tem que pagar. Imagina o valor disso. Para você, diretamente. Porque isso é uma tecnologia que a gente chama de P2P. O que é P2P? A gente nem tem o B2B, P2P, né? Consumer to consumer. P2P é peer-to-peer. É de pessoa para pessoa. Então, que é o famoso P. O Pix é essa tecnologia, né? É a tecnologia que a gente pode transferir valor diretamente de uma pessoa para outra sem intermediários. Então, imagina que ela vai transferir o dinheiro para você e isso libera um acesso extremamente restrito, temporário e único para ela executar aquela ação. E aí ela então vai executar a ação do quê? De fazer a arte que ela quer com a sua identidade. Por quê? Porque ela quer dar de presente para a filha dela, que é fã da Ivy, porque ouviu a Ivy cantar no show do caminhão, e que é uma música de presente, uma música exclusiva para a filha dele, que vai falar sobre a filha no nascimento dela, alguma história da filha, então, em vez de você escrever a arte e fazer, a tua IA vai fazer por você. E isso te dá uma escala e alcance que você nunca teria. Mas a Luísa falando de voz. Para o instrumentista vai funcionar da mesma maneira? Então, tudo depende de como a gente fazer o treinamento das IAs, mas que a tecnologia existe e é possível, Agora, nós podemos utilizar ela da forma ética, que é essa forma que eu estou falando, que é uma maneira de fazer o negócio acontecer para valorizar o artista e dar ao artista um alcance que ele nunca teria e não precisa mais se submeter à produção né, tradicional agora de ter que contar intermediários. E os intermediários. Que você e o cara. O cara. Então, assim, imagina a capacidade de viralizar hoje que você teria, né? Porque você também, como você falou, né? Você está 60 a mais, o joelho já não performa. E aí, de repente, a gente pode fazer a Ivy 20 anos atrás, performando em 3D e cantando, ainda fazendo uma performance única, fazendo uma canção única de presente para alguém. Não, mas eu ainda estou aqui no backstage, porque o músico para mim é muito importante, tá? Eu tenho um pianista que, assim, tocar o piano dele só ele. Isso vai ser possível ser trabalhado? É possível, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser. Com esse tipo de tecnologia, agora, dá para fazer tudo isso. Agora, não vou dourar a pílula aqui. É uma tecnologia que hoje ainda, nesse nível, é mais cara. Mas está barateando a cada dia. O que muda? Muda como a gente usa a coisa. Tem gente que usa... Né? Tem gente que usa uma faca para tirar uma vida, tem gente que usa a faca para dar uma vida. Cirurgião abre a pessoa com uma faca e é para salvar uma vida. Né? Então, assim, a faca é ruim,
A tecnologia é ruim? Não. Depende de como você Depende de vai como usar. você vai A usar. aplicação dela. Sim, Exatamente. meu marido, ele trabalha com desenvolvimento na GM e ele utiliza mais IA do que eu já poderia imaginar. Às vezes, são noites e noites ali, interpretando, criando movimento, 3D, imagem, avatares. Eu tenho esse conhecimento médio de IA por causa dele. Porque quando ele começou a trabalhar, que veio, ele me chamou, sentamos juntos aí no computador, vou te ensinar, porque isso está acontecendo assim, isso está acontecendo assado, você não pode ser pega de surpresa. Isso é ótimo, porque o 60+, hoje ele ainda está inserido no contexto, mas ele tem que entender que o analógico, se ele não se adaptar ao que está acontecendo, aí Vai virar realmente bomba. vai virar bomba. Alô, eu tô aqui, né? Eu fiz uma viagem e parei num entreposto para comer alguma coisa com a minha tia e demos a volta para procurar o caixa. Mas não existia caixa. Tinham 5 casais entre 70 e 80 anos perdidos. Eles não sabiam o que fazer. E as torres de autoatendimento. Eu pedi licença, fiz o pagamento para um casal, mas fui até a gerência e falei, por favor, autorize alguém a ir lá fora, auxiliar aquelas pessoas, porque elas não estão sabendo. Isso é humanitário, né? Isso é humanitário. E hoje a gente tem essa mistura, né, a gente de faixas etárias, até porque a gente está com uma longevidade acontecendo. Sim, sim. Há 50 anos atrás, não se chegava aos 90 anos, né? Você falou 100, 103. Hoje, nossa senhora, tem uma senhora no meu prédio que ela tem 94, meu Deus, mas uma energia, eu falei, eu assim, né, quando eu encontrei ela no elevador, né, ia conversando e tal, 94 anos, opa, peraí, não energia aqui, né, eu tô derrotada aqui, a senhora ali, né, parecia que ia fazer um Cooper, né, super energética, assim, super, né, dinâmica. Eu falei, meu Deus do céu, se eu envelhecer metade com a tua energia, eu tô feliz da vida. Vocês assistiram Ilhas Azuis? Não. Netflix. Há 2 médicos que pensaram nos 4 continentes os lugares onde tem maior quantidade de pessoas centenárias. Eu vi Centenárias. Centenária? Que legal, vou ver. Eu vi de orelhas. Ilhas Azuis? Ilhas Azuis. Gente, fica aí a dica da Ivy para ver um filme bem legal, então. Hein? Vamos. Gente, vamos encerrando? Mais algum recadinho que você quer passar? Não, eu só sei do seguinte, que isso aqui vai virar o nosso podcast, o primeiro. Então é o seguinte, vocês em breve ouvirão, a gente vai fazer a chamada do podcast do Farol Nacional, que foi um convite gentil do nosso querido Roberto Lucato, e haverá, a participação será semanal, então vocês se preparem, porque vai ter prosa para mais de metro. Ah, sim, porque a gente tem 220 artistas para cobrir, aí de muita história, de muita vivência e muita cultura para a gente poder dar esse respiro, né? Que a gente precisa desse monte de... esse ano, vocês vão precisar desse podcast, porque esse ano é um ano de Copa e eleição junto, gente. Então, assim, olha, precisamos respirar um pouco de cultura, pelo amor de Deus. E eu quero reiterar a honra e o agradecimento de ter conhecido você hoje. Provavelmente, eu acho que nós teremos uma amizade longeva. Sim. E uma honra muito grande, realmente, ter você aqui como primeira gravação e ter sido escutada, porque você deu escuta ao que a gente estava falando. Sim. E com muita prontidão. Então, muito, muito obrigada. É uma honra muito grande ter você conosco. E vamos para o Eu agradeço e só tenho a dizer uma coisa. Estava escrito mais que Tá.